A paz do Senhor Jesus. A paz. Hoje é sábado, 28 de junho de 2025. Glória a Deus, mais um dia, Jesus. Estamos aqui, Jesus. Aleluia. Aos teus pés, Senhor. Meu Deus bendito, Pai celestial. Oh, Jesus, gratidão, Pai, por mais Oh, meu Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Renova as nossas forças, Senhor. Louvado seja Deus, obrigado por mais um dia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por Glória tudo em a Deus. nossas vidas. Glória a Deus. Eu te louvo e eu te agradeço. E eu digo hoje para ti, Jesus. Senhor, Aleluia. precisamos de um milagre. Aleluia, Jesus. Precisamos de um milagre. Pai. Só o Senhor Jesus pode nos socorrer hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai celestial, Oh, Jesus, maravilhoso. que eu diminua cada dia, o Senhor cresça em minha Segura a vida, nossa mão, Pai. operando milagres e Aleluia, maravilhas. Jesus. Grande é o teu poder. Perdão Jesus. pelos pensamentos, palavras. Aleluia. Perdão Glória por a muitas Deus. vezes não suportar as coisas que vêm, Os Senhor. processos. Perdão. Oh, Jesus, Segura nossa nas nossas mãos e dai-nos força. mão. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu peço que o Senhor escute o nosso clamor Aleluia, glória neste a Deus. dia de hoje. Que o Senhor Jesus, aleluia, receba a nossa adoração, Glória a Deus. o nosso cântico. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora somente a ti, Jesus. Pai celestial, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Eu escolhi um louvor aqui. Abraão e seu sacrifício. Aleluia. Eu vou tentar cantar e eu estou bastante rouca. É para a tua glória, Senhor. Nós não somos cantores famosos, somos adoradoras. Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E esse louvor hoje, ele tem um pouco, sabe? A letra dele tem um pouco a ver com a nossa vida. Aleluia. A gente precisa ter fé e ter confiança totalmente no Senhor. Louvado seja Deus. 380. Glória a Deus. Debaixo de uma muito formosa tamareira, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se ver andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, Pois quer que o servimos sem murmuração, e por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então?
A voz de Jeová potente é ouvida. O teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. De abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá, ao pé do monte do supremo sacrifício. Profunda dúvida entrou em Abraão, irei perder da minha vida o benefício. E triste começou a subir com lentidão, pois ia dado o coração a esperança. No seu outono sacrifício de uma flor, assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isaque com a lenha presto vai na frente. Oh, quanto é formoso para Abraão! Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação. O fogo, a lenha, estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na vida temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando a Abraão, onde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou. E a seu filho que já dantes amarrara, tomando-os nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para o imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão não estendas para matá-lo, porquanto eu agora sei que temes Deus. Erguendo Abraão seus olhos, de repente vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor: porque fizeste essa ação? Devera eu abençoarei tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal. Pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sobre canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor. E só teremos a perfeita santidade depois que fomos para o monte do Senhor. Eita, aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Deus proverá. Aleluia, Jesus. Deus proverá, eu creio, Senhor. Deus proverá. 303. Aleluia, Jesus. Precisamos de Jesus sempre. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer,
Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Sempre, Pai, sempre. Para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus, mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisa de Jesus na perseguição, na tribulação. Tu precisa de Jesus quando a morte entrar em teu próprio lar. Tu precisa de Jesus ante o tribunal, decisão final. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Oh, glória. Glória, Aleluia, glória a Jesus. Deus. Aleluia, Jesus. Clareia para a minha mente os meus olhos Aleluia, Jesus. para ler a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O sacrifício pelos erros do sacerdote. Levítico 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou, um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Aleluia, Jesus. Vocês viram aqui, Glória a Deus. Aleluia. né, que aquele pecador, aquele sacerdote, né, que pecou ali, ele tinha que dar ali um novilho, o melhor, o mais bonito, o mais perfeito, ele oferecer para Deus, sem mancha, né, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. perante o Senhor e porá sua mão sobre a cabeça Aleluia. do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará seu dedo no sangue, e daquele sangue espalha, né? 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor. Altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base, o altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Oh, aleluia, Jesus. E toda a gordura do novilho Glória a Deus. da expiação tirará dele a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura.
e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redenho, de sobre o fígado com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, em um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza e se queimará. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões, os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E aquele sangue para sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, em que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimará-la sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por ele fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho da expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho e sem mancha. Aleluia, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará, no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar, no holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Aleluia, Jesus. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. Aleluia. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta dela, pela expiação do pecado é. Degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto.
e todo o resto do sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amanhã, no domingo, nós vamos ler os 5, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui se oferecia, né? Algo para perdoar, para perdão dos pecados, né? Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler. Mateus 5:48, que diz assim: Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O que eu vejo é que nós temos que dar o melhor sempre para Deus. Não tem essa de ser qualquer coisa, não. É o melhor. Louvado seja Deus, o melhor. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ler aqui. Aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vamos ler um pouquinho essa parte aqui. Aleluia. Glória a Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, Jesus, né? Aleluia. Em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, aleluia, com unguento, com perfume, tinha naquele vaso. E entrando por detrás, aos pés, aleluia, glória a Deus, chorando, começou a regar-lhe os pés. Ela chorava e molhava os pés do Senhor com lágrimas e as enxugava com os cabelos. Ela sabia que era pecadora. Ela também não estava se redimindo ali do pecado perante a Jesus, né? Eu acho tão linda essa história também, né? E enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com unguento, com aquele perfume, aquele cheiro que tinha naquele vaso, ela despejava nele, né? Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer.
a dizer-te, e ele diz aí, mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Louvado seja Deus. Jesus fez uma pergunta para ele, com certeza, né? Na nossa mente, aquele que tinha 500, que era mais do que 50, né? E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, vês tu que esta mulher, esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. Glória a Deus. E nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo para estar desde que entrou. Não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Glória a Deus. Com aquilo que ela tinha de melhor. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É um pouco da história lá do começo de Levítico que a gente acabou de ler, onde as pessoas levavam ali a cabra, o carneiro, o novilho, o melhor, limpo, né, a sem mancha, era o melhor para dar ali, para oferecer para Deus, em troca dos seus pecados. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Aleluia, Jesus. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, desde aquele tempo e por todo o tempo, sempre tem aquele que vai julgar. Aquele que vai dizer como é que ela, pecadora, conseguiu isso ou aquilo. Não tem? Sempre tem. Aleluia. Mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vê seu coração. Aleluia, Eles vê Jesus. aquilo que você Oh, tem. aleluia. Aquilo que você tem de bom, que muitas vezes outras pessoas não vê, mas Deus vê. Glória a Deus por isso, Jesus. Ele vê. Deus vê a tua bondade. Deus vê o teu carisma. Deus vê a tua adoração. Aleluia, Jesus. Ele sabe que você adora verdadeiramente. Glória a Deus. Que você não é fingido. Ela banhou ele, né? Com aquele unguento, aquele cheiro que tinha no vaso. Que aquilo era caro, não era para fazer isso, mas para Jesus, para Deus era, né? Ela banhou ali, ela banhou os pés dele com lágrimas, ela beijava os pés do Senhor, ela se humilhou, ela se humilhou perante a Deus. Glória a Deus. Então eu digo a você, hoje, de fonte segura, diante da palavra de Deus, Aleluia, Jesus. que se você se humilhar, se você orar, você oferecer de si o melhor para Deus, Aleluia. Ele perdoa os seus pecados e Ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu creio dessa maneira. Louvado e engrandecido seja Deus. Obrigada, meu Pai, pela tua palavra santíssima e gloriosa. Obrigada, meu Deus. Sabe, meu Deus, que para ti é sempre o melhor. E assim como Abraão, nesse louvor, ele confiou em ti que o Cordeiro Deus ia prover.
e Deus proveu. Quem de nós tem a fé de Abraão? Aleluia, Jesus. Pois precisamos ter a fé de Abraão. Glória a Deus. Para acreditar, para confiar Aleluia, Jesus. que o Cordeiro Deus proverá. Louvado seja Deus, Pai Celestial. Oh, Jesus. Meu Deus, nesta hora eu clamo a Ti. Pela vida do meu irmão que está do outro lado. Oh, Jesus. Desse telefone, desse aparelho, nessa oração, participando. E que hoje ele clama pela saúde. Visita, Pai Celestial, a irmã Marisa, que hoje completa mais um ano de vida. Dá saúde à tua filha, Pai. Dá saúde a ela, Senhor. Toca Jesus do alto da cabeça à planta do pé. Vai curando Jesus. Vai libertando a tua filha de toda ansiedade, de toda tristeza, de toda angústia, de toda mágoa, de toda palavra lançada contra a vida dela. Eu repreendo todo o mal. Parabéns, irmã. Deus te abençoe. Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Graça e a paz do Senhor para você viver esses anos. Louvado seja Deus. Abençoa, Pai. Este lar, Jesus, da tua filha, do teu filho, curando, libertando, salvando. Liberta os cativos, Jesus, que não conseguem se libertar sozinho. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-os, meu Deus. Eu repreendo o vício, eu repreendo toda a confusão. Toda a confusão mental, a ansiedade, a insônia, a síndrome do pânico. Pai Celestial, toda depressão, toda tontura, toda diabetes, toda pressão, toda dor, toda gripe, toda pneumonia, toda bronquiolite nas crianças. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoa nossos vizinhos. Oh, Pai, cura, liberta e Abençoa a salva, nossa igreja. Aleluia, Jesus. Abençoa a minha vida, Ivoneide, o Jorge, Amém, a nossa Jesus. família. Glória a Deus. Minha filha, meu genro, meus filhos, Aleluia, noras, Jesus. meus netos e bisnetos, minha mãe, meus Glória a irmãos, Deus. toda a minha parentela. Eu abençoo o seu lar, sua vida e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se eu não falei seu nome, fale você. Lembre-se de dizer a Aleluia, Deus Jesus. o que você precisa Glória agora. a Deus. Fale para Deus. Deus, eu peço também. Abençoa os abençoadores da nossa Aleluia, vida. Jesus. Abençoa cada um. Glória a Visita, Deus, Senhor, a cada um dos Aleluia. abençoadores. Aleluia. Os abençoadores do seu trabalho, Senhor. Aqueles que trabalham, que fazem a tua obra. Que muitas vezes precisa, meu Deus, pagar uma coisa, fazer outra. Aleluia. O Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa cada um. Abençoa cada um nesse canal que assiste, que acompanha esse canal para ajudar a gente. Amém, Jesus. Fiquem com Deus. E até amanhã, em nome de Jesus. Um beijo e a paz.